Olá a todos, eu sou o Giovanni e você está no Covil do Narrador. Mais uma vez, eu quero começar uma sessão nova. Eu vou começar para vocês uma sessão que, na verdade, era a sessão que eu queria criar desde o início aqui no canal, só que eu estava aguardando o momento propício. Agora que vocês já conhecem um pouquinho dos RPGs que eu já joguei, que eu já narrei, os RPGs que eu tenho aqui em casa, agora sim a gente pode começar a falar sobre dicas de narrar e mestrar. Eu sei que eu não sou um cara muito entendido de muitas coisas, eu tenho um currículo bem pequenininho, na verdade, conheço poucos sistemas, eu acredito que tenham sido apenas algo entre 10 e 20 sistemas que eu joguei ao longo da vida. São 22 anos, ou 23 anos jogando RPG, e eu narrei exatamente 10 sistemas, onde eu estou considerando que cada versão do D&D é um jogo diferente, e o Street Fighter RPG é um storyteller, mas é outro jogo que não o Storyteller Mundo das Trevas. E todos os jogos do Mundo das Trevas eu estou considerando o mesmo jogo. Então, nessa contagem aí, eu acredito que o meu currículo é pequeno, mas ainda assim, ele pode ser um currículo satisfatório, digamos assim, para ajudar o jogador iniciante, o narrador iniciante, e mesmo você, veterano, pode de repente gostar das dicas que eu dei aqui nessa sessão nova, pode gostar de bater um papo comigo sobre esses assuntos e dar sugestões aí no comentário, novas ideias, fazer os seus comentários aí para fazer o canal crescer, fazer o canal explorar esses conceitos que eu vou trazer aqui para vocês. Então, com vocês a nova sessão, Conhecimento de Mestre. O assunto de hoje é adaptação. Talvez você já tenha feito adaptação na sua mesa, ou talvez você tenha querido fazer, mas não teve coragem ou não teve o conhecimento necessário para fazer. Eu vou dizer para vocês o que são os elementos importantes para fazer uma boa adaptação, de forma geral, porque eu não vou abordar nenhum sistema específico, e quais são os elementos dos quais você deve fugir, coisas que você não deve colocar nas suas adaptações, ou quando não fazer uma adaptação, melhor dizendo. Em primeiro lugar, o que é uma adaptação? Adaptar é trazer para o seu contexto, para o seu jogo, para o seu cenário, para o seu sistema, algum elemento que existe no outro contexto, talvez noutra mídia, inclusive. Pode ser de um filme, de desenho, de histórias em quadrinhos, de seriado, mas normalmente a gente adapta pegando de livros ou de outros RPGs. E a adaptação vai ser o quê? Vai ser criar uma pequena mecânica, ou modificar uma mecânica existente, ou retirar alguma mecânica para fazer com que seja conveniente trazer aquele elemento para o nosso contexto, seja para o nosso sistema, seja para o nosso cenário. Normalmente, se você mexe pouco, significa que o conceito, ou a ideia, ou o tipo de personagem, ou a raça, ou o cenário que você está trazendo, eles já são parecidos com o sistema ou com o cenário que você está tentando adaptar. Mas não significa que você não pode fazer isso com coisas mais diferentes. Só que você tem que saber exatamente qual é o seu foco. E essa é a primeira dica. Saber qual é a sua meta, qual é o seu foco na adaptação. Você quer se focar na fidelidade ao contexto original, ou você quer focar na fidelidade, na coerência, na conveniência para o seu sistema e o seu cenário. Você nunca vai conseguir ser 100% nos dois, mas você pode perceber isso como uma escala de cinzas. Você pode ter um bocado de uma coisa e ter um pouquinho menos da outra. Eu vou citar para vocês um exemplo de uma adaptação que eu fiz, que está publicada na fanzine Punho do Guerreiro. Vocês podem procurar o link da Punho do Guerreiro na descrição desse vídeo. Eu trouxe os Changelings, The Changeling The Dreaming, para o jogo Street Fighter RPG. Por que eu resolvi fazer isso? Porque eu gosto muito do cenário do Changeling e gosto muito do sistema de combate do Street Fighter. E eu achei, por que não casar os dois? Street Fighter RPG para mim é um sistema, Storytelling Mundo das Trevas é outro sistema. Eu preciso ver onde eles são semelhantes e onde eles são diferentes e o que eu vou focar. Eu pretendi, com a matéria que eu escrevi, está lá na Punho, focar em trazer o conceito, as ideias, o tipo de personagem que era um Changeling para dentro dos sistemas do Street Fighter e manter a coerência, a concisão e a conveniência do sistema Street Fighter para mexer nele o máximo, evitar o máximo de mexer, então mexer o mínimo possível,
Mas os elementos de cenário eram importantes, para mim principalmente, mais até do que para os outros colaboradores da Punho. Então, eu trouxe poucos elementos de regra, na verdade, de lá do Changeling para dentro do Street Fighter, para que fosse necessário criar o mínimo possível de regras. Então, o meu foco era respeitar o sistema para onde está vindo e respeitar o cenário de onde está vindo. Mas nisso eu tive que tirar muitas coisas do Changeling para caber dentro do Street Fighter. Então, quando a gente sabe o que quer fazer, a gente consegue fazer. E a matéria, eu me senti pelo menos muito feliz com a adaptação que eu fiz. Outra adaptação que eu fiz, e essa o meu foco foi diferente, e por isso também fiquei bastante feliz, tive um sucesso legal lá, foi quando eu adaptei os conceitos da fantasia colonial que se encontra nos RPGs Desafio dos Bandeirantes e a Bandeira do Elefante da Arara para dentro do Street Fighter RPG, também publiquei lá na Punho. Aí o que eu queria? Eu queria trazer só o conceito de cenário. Eu não trouxe regra nenhuma dos outros sistemas. Eu só trouxe o conceito de cenário, porque eu acreditava que o Street Fighter RPG receberia muito bem esse conceito de cenário dentro do seu enfoque de sistema, e de fato recebe. Eu fiz uma pequena pesquisa, uma pesquisa bem simples sobre quais eram os tipos de artes marciais presentes na época, e citei isso na matéria e já foi suficiente para conseguir colocar os tipos de personagens que eu queria dentro do sistema e fazer uma aventura que ficou muito legal. E eu me senti feliz, pelo menos, com ela. Talvez você vá ler lá e não ache tanto assim, mas infelizmente é o que acontece. Mas eu gostei bastante de fazer. Colônia Sangrenta tá lá na Punho. Mas existem casos em que a gente não deve fazer adaptação. Infelizmente a gente só percebe na metade do caminho. Então, esse é o conselho que eu vou dar para vocês, das adaptações em que eu falhei também. Eu tentei uma vez adaptar StarCraft, jogo de computador muito famoso, jogo de estratégia, para dentro do Dungeons and Dragons 4ª edição. Eu achei que realmente o sistema receberia muito bem todos os tipos de combate que acontecem no StarCraft. E recebe. Não estou duvidando disso e não vou duvidar jamais. Só que tentar trazer o cenário do StarCraft, não apenas os bonequinhos do StarCraft para dentro do Dungeons and Dragons 4ª edição, exige um bocado de enormes adaptações, principalmente por causa do nível tecnológico dos Terrans, o nível tecnológico ainda mais evoluído dos Protoss e toda a questão do psionicismo deles é muito diferente. Claro que existem psionicos na Dungeons and Dragons 4ª edição, daria também para tentar fazer com aquilo ali. Só que a evolução mutagênica dos Zergs, enfim, são muitas coisas para trazer. Eu teria que criar um livro, um suplemento completo para fazer isso. Não daria para simplesmente ter umas 4, 5 páginas de caderno ou de Word escritas para tornar possível esse jogo. Então, é uma adaptação que acaba não valendo a pena, porque você tem excesso de trabalho que os seus jogadores provavelmente não vão chegar a ler, não vão chegar a conhecer. Pode gerar desequilíbrio no sistema, pode não ser conveniente, então, para mestrar, porque você vai ter que estar consultando o seu material e incorre riscos de imprevistos. Outro conceito que eu tentei começar uma adaptação, que eu achava que iria fluir muito melhor no Dungeons and Dragons 4ª edição do que no seu sistema original, é um jogo de estratégia chamado Inferno, Batalhas do Abismo, sobre o qual eu já falei bastante lá no meu blog. Ele é um inferno realmente como um jogo de guerra, porque ele tem um sistema extremamente travado, tem várias regras que não casam bem umas com as outras, então acaba que você como jogador se perde em alguns conceitos ou rola dados demais. Como disse o meu amigo Dimitri quando eu fui jogar com ele, acaba que quando você age, você é mais penalizado do que quando você fica parado esperando que te ataquem. Então é um jogo que não presta. Se eu conseguisse passar ele para Dungeons Dragons 4ª edição, toda aquela questão dos arquidemônios, os seus tenentes, as hordas, enfim, eu achava que ia ser muito funcional. Só que o que acontece com uma adaptação dessa? Eu acabo precisando fazer um suplemento. E eu não sei se eu vou ter jogador. Então, não é o tipo de esforço que vale a pena. E essa é a dica que eu dou para vocês. Faça somente o esforço que vale a pena. Ou, como diz um outro amigo meu lá de Santa Maria, o Ricardo Balck, não tenta reinventar a roda. Espero que tenham sido dicas que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem se vocês acharam legal. E se inscrevam no canal. Me ajudem a fazer crescer o Covil do Narrador.